Eu estive doente oportunamente e numa reunião de materialização, através de Chico Xavier, em 1954, ao materializar-se o espírito Sheila, ela me disse: o que é que você gostaria de receber? E naquele tempo eu colecionava violetas dos Alpes, as simples e as dobradas. Mas já ouvira falar sobre o Edelweiss e não conhecia. Uma amiga minha suíça, que morava aqui no Rio de Janeiro, se referia muito a essa flor. E disse: Sheila, já que você viveu na Alemanha, é provável que você haja conhecido o Edelweiss. Ela disse: como não? É este. E jogou um monte nas minhas pernas. Então eu tirei o lenço apressadamente e a flor, ainda com orvalho, caiu sobre o meu colo. Eu guardei até hoje, está em nosso museu. Mais tarde, quando eu comecei a viajar ao exterior, tive a ocasião de ir a Mont Blanc, onde pude colher com as próprias mãos o Edelweiss. E se tornou célebre essa canção no filme A Noviça Rebelde, que assinalou um bom período da cinematografia internacional. Então, há um carinho de minha parte muito especial pela flor e uma gratidão. Nós tentaremos ter um encontro de jovens, porque a idade do corpo nada tem a ver com a realidade do ser. Eu tenho 90 anos de idade, mas eu acho imoral. Quando alguém me pergunta: quantos anos você tem? Eu digo 90, fico com vergonha. E graças a isso, tenho tido momentos incomuns, porque eu sou realmente uma pessoa muito alegre. Eu encontrei o mapa do tesouro, mas encontrei o tesouro. Muita gente fica com o mapa e não tem coragem de ir à busca do tesouro. Eu tive. Aos 14 anos de idade, eu encontrei o mapa e desde então eu viajei na direção do tesouro. Já encontrei. A minha dificuldade hoje é administrar bem esse tesouro. Particularmente agora, quando a cortina da grande noite, dia, vem descendo sobre os meus momentos. Mas os anos se passaram e na busca desse tesouro, eu gostaria sempre de repartir. Como ensina Rabindranath Tagore, o poeta indiano, a verdadeira felicidade não é reter, é repartir. Porque ela é tão encantadora como o sol. E todos nós necessitamos, inclusive organicamente, por causa da vitamina D, que é resultado dos raios solares sobre nós. Então, gostaria de ter uma grande intimidade com vocês, porque sou muito jovem, de expectativas, de sonhos, de prazeres. Mas então, vamos lá. Uma jornalista norte-americana sonhava em dar uma mensagem a todos os jovens. Ela era uma sonhadora e durante a sua existência desejou muito dizer aos jovens como se deveriam comportar em qualquer situação da vida. E nunca teve a oportunidade de encontrar uma frase dessas que são extraordinárias e nos penetram. Então ela resolveu escrever sua autobiografia. E ao escrever, ela faz um relato, que é o conselho que ela gostaria de dar aos jovens. Eu li este livro há uns 50 anos. E sempre me recordo da jornalista Ruth Stout. Ela diz o seguinte: quando eu contava 4 anos de idade, morava em Los Angeles, na Califórnia. E a nossa casa era cercada de jardim. Certo dia eu estava debruçada à janela, olhando o jardim, e os meus irmãos estavam enterrando sua pequena cadela Chihuahua. Choravam muito. Eu, pessoalmente, não gostava daquele animalzinho, porque me arranhava, me perseguia, e eu chorava sempre. Mas quando eu vi os meus irmãos chorando, eu me comovi e chorei também. Meu avô, que acompanhava a cena, chegou-se à janela e perguntou: mas Ruth, por que está chorando? Eu disse: estou chorando porque meus irmãos também estão chorando. Eles estão muito tristes. Mas por quê? Porque morreu a cadelinha, ali está. Meu avô sorriu, muito sábio, pegou-me pela ternura e disse: vamos sair desta janela e vamos para a outra. Atravessamos a sala de jantar
e no lado oposto havia uma outra janela aberta. Ele disse, olha aquela roseira, Ruth. Havia uma roseira que estava explodindo de botões. Alguns rasgaram a casca e as primeiras pétalas saudavam aquela primavera. Então meu avô tomou-me da mão, saltou o peitoril da janela, eu também, e fomos correndo até a rosa. Quando ali chegamos, ele disse, aspire o perfume. E eu aspirei e disse, vovô, que maravilha. Ele disse, pois é, Ruth, é a roseira que nós plantamos há apenas 3 meses. Que lhe parece? Eu disse, mas que encanto. E essas manchas vermelhas? E são gotas de sangue. Ela rompe a casca verde e então derrama esse colorido que faz lembrar o sangue, que dá vida e que dá perfume. Mas vamos voltar à sala. Voltamos correndo, saltamos outra vez a janela e meu avô me chamou até o centro da sala e disse, Ruth, da vida de todos nós existem 2 janelas abertas. Uma que olha para a tristeza, a outra que olha para a alegria. A verdadeira felicidade consiste em, quando estiver na janela da tristeza, lembrar-se que atrás, a janela da alegria está nos convidando ao sorriso. Então saiamos da janela da tristeza e vamos para a janela da alegria. Mas quando estivermos debruçados na janela da alegria, lembremos que atrás, a janela da tristeza está esperando por nós para servirmos àqueles que choram. E eu nunca mais esqueci que a vida tem sempre 2 janelas abertas. A verdadeira felicidade consiste em saber portar-se no peitoril da janela da tristeza, para não esquecer que do outro lado, a alegria está esperando por nós. E quando estivermos alegres, não olvidarmos que há sempre alguém chorando, talvez dentro de nossa casa, ao nosso lado, e não no outro lado do oceano, através de um dos recursos da comunicação virtual. Sabermos que a nossa vida tem um sentido psicológico. E essa proposta do sentido psicológico é a base da doutrina de Carl Gustav Jung, o pai da chamada psicologia analítica, ou psicologia profunda, aquela psicologia que fala dos arquétipos, das nossas heranças, daquilo que trazemos de gerações do passado, que tanto estão em nosso inconsciente individual, como em nosso inconsciente coletivo. Também, dizia Jung, é necessário que a nossa vida tenha um sentido. Mas um sentido psicológico profundo. Uma vida que não tem um objetivo é uma vida vazia. E nós hoje vivemos o período das vidas vazias. Muita gente me pergunta, por que eu nasci? Para que eu nasci? Qual é o objetivo da vida? E é difícil dizer qual o objetivo da vida. Porque cada um de nós tem uma meta, não necessariamente igual à meta de outrem. Varia de acordo com a nossa evolução moral, com o nosso estado social, com a nossa vida ética e com outros fatores. Mas também um outro psiquiatra, notável, aliás, como Jung, o notável psiquiatra de Viena, Viktor Frankl, estabeleceu que a vida necessita de um motivo para viver. A maioria das pessoas não vive, vegeta. Então come na hora que todo mundo come, dorme na hora que todo mundo dorme, faz sexo quando encontra oportunidade, mas é uma vida sem meta. Então esse indivíduo, que já atingiu antropologicamente a idade da razão, da lógica e da emoção, não encontrou motivo para ter lógica, para ter emoção. São as chamadas vidas vazias, que abrem espaço para a depressão, para a toxicomania, para o suicídio inevitável. Suicídio direto ou suicídio indireto. Mas, quando desejamos que é necessário anelar pela felicidade, um grande escritor inglês, Stevenson, que nos ofereceu uma obra fantástica, O Médico e o Monstro.
Mr. Hyde e Dr. Jekyll. É uma história clássica da literatura universal do século XX. Então, Stevenson diz uma coisa muito curiosa. Toda vez que uma porta nos fecha, nós ficamos tão magoados com a porta fechada que não vemos 99 portas abertas. A verdadeira felicidade consiste em, quando uma porta se fechar, demos-lhe as costas e aproveitemos uma das 99 portas que estão abertas. É curioso. Por exemplo, a perda da primeira namorada, do primeiro namorado, nos dá uma paixão tremenda, uma sensação de inferioridade. Me deixou porque não tenho as características tais ou quais. Talvez eu não seja o homem ideal, mas ainda é homem nesse tempo, é rapaz. Está começando ainda a adquirir a masculinidade. Mas também é jovem. Meu namorado me largou e está com outra. O que é que a outra tem que eu não tenho? E aí fica triste, aborrecida. Não perca tempo. Fechou a porta, tem 99 rapazes olhando para você. Então, é uma vantagem. E dizer assim, graças a Deus. Eu até fazia caridade àquele cara. Não é o cara da minha vida ideal. E o rapaz também diz, imagina, ela é gordinha, está na moda magra. Mas aqueles preferem as gordas. Ela era magra demais, eu prefiro gordinha. Já notaram como no movimento espírita tem pessoas gordinhas para darem passes? Receber passe de uma pessoa gordinha é uma vantagem. Agora, receber um passe de Iraci, eu nem sei. Porque chega assim, aquele passezinho tão delicado, quase não tem o que dar. Mas chega uma gordinha e fala, upa, upa. E então a gente fica forte. Né? São as 99 portas abertas. E é necessário ter sabedoria para eleger. Mas eu gostaria agora de me aprofundar um pouco. Porque numa vida qual a minha existência, eu tenho muitas experiências. Neste momento, eu ando procurando, neste momento há 10 anos, eu ando procurando pessoas invisíveis. Não são espíritos. Pessoas invisíveis que nós vemos sem enxergar. Aquelas pessoas que nós olhamos à inglesa. Baixamos os olhos e vemos, mas não valem nada. Nossos servos, o lixeiro, as pessoas dos trabalhos humildes, as pessoas grandiosas que se apagam para nós podermos viver. Aqueles que deram a sua vida para que essa sala estivesse arrumada. Todos chegamos e notamos, estava muito bem. Mas ninguém lembra que ela foi limpa antes de nós chegarmos. Que houve alguém anônimo, invisível, que preparou tudo isto. Então eu tenho dedicado minha vida a descobrir pessoas invisíveis. E Deus tem sido tão camarada que eu digo assim para ele, olá, eu estou às suas ordens, me dá um empurrão. E no dia 3 de dezembro eu estava em New York. Chique. Fazia um vento frio como este do Rio de Janeiro, né? Caíam as primeiras nevascas. E nunca, quando eu viajo, eu vou ver nada, não me interessa. Me interessa divulgar a doutrina. Mas como o Congresso Internacional terminou à 13h, o meu anfitrião disse, Valdo, vamos olhar Times Square, Rockefeller Center, e etc. E eu estava com um amigo muito querido, um jovem médico equatoriano, que se dedica a crianças que têm graves problemas de autismo. É um missionário do amor. Ele veio morar conosco na Mansão do Caminho e virá aqui para oferir uma conferência. E então íamos caminhando. E, de repente, quando passávamos pela rua 23, que faz esquina com a Quinta Avenida, eu percebi, no lado direito, na sombra, o vulto de um jovem. E eu tenho um grande encantamento pelos jovens, porque há mais de 70 anos que eu me dedico à educação infanto-juvenil. Hoje nós temos 3.500 crianças e jovens em nossa casa diariamente. E então eu senti que era o invisível, porque enquanto a Quinta Avenida estava rutilante de lâmpadas, a Rua 23 estava quase apagada. E ele estava dobrado sobre a parede. Então era o invisível.
Milhares de pessoas estavam passando, dezenas de milhares, verdadeiras procissões. E ele estava sozinho na noite. Mas fui andando e a imagem daquele jovem dobrado me perseguiu. Então ele disse aos amigos, olha, eu vou voltar, que eu acho que caiu alguma coisa minha ali. Mas então eu voltei. Voltei e ele estava ainda naquela mesma postura. Quem ia dizer a ele? Eu não falo muito bem o inglês. Eu digo algumas palavras com sotaque baiano. E eu fico impressionado deles não me entenderem. Que coisa! Eu sei o que é que estou dizendo. Agora eles não entendem. Problema deles, né? Então o que é que eu vou fazer? Mas me aventuro, faço palestra, mando brasa. Se eu quero dizer pão, eu digo pedra. Eles riem, não entenderam nada, nem eu também. Mas voltei e toquei no ombro do rapaz e disse assim, posso ser-lhe útil? Essa frase eu sabia. Então ele continuou. Eu digo assim, eu entendo a sua solidão. Você está precisando de um amigo. E naturalmente, seu amigo chegou. Eu quero lhe dizer que gostaria de ser seu amigo. Você me aceita? Ele continuou chorando. Eu digo, olha, eu tenho a impressão de que você está necessitando de ouvir uma frase. Como você viu, eu sou estrangeiro. Estou tentando falar o melhor possível. Mas a frase que você está desejando ouvir é esta. I love you. Por favor, volte-se para trás. Ele então ergueu a cabeça. Tinha lágrimas. Os olhos estavam injetados. Eu percebi o drama da droga. Ele deveria ter entre 21 e 25 anos. E então ele toquei o ombro, ele virou, me olhou e eu disse, I love you. Porque na língua inglesa, a expressão amor, amizade, querer, é toda sintetizada apenas nesse conceito do amor. E então ele respirou fundo. E eu digo, você está se sentindo sem ninguém. Imagine tanta gente do lado de cá, à esquerda, e à direita você sozinho no mundo. Vou lhe dizer uma coisa. Eu vou me lembrar de você para o resto da minha vida. Quero que você deixe o olhar bem nos olhos. Ele perguntou por quê? Eu digo, porque eu também sou uma pessoa solitária. E toda pessoa solitária procura outro solitário. Eu quero lhe dizer que a partir de hoje, você nunca mais estará sozinho. Eu sei que a sua família lhe rejeitou. E então você procurou uma solução. Essa solução não resolve. Cada dia é pior. Cada vez que você sai desse estado, é pior. Gostaria de dizer que há um grande amigo, mas um amigo extraordinário, que se chama Jesus Cristo. Talvez você não o veja, mas se você apelar para ele, você sentirá. Eu estava com a mão sobre o ombro. Então eu quero lhe pedir um favor. Não volte a usar droga. Não vai resolver o problema. Vai destruir você, seu corpo, a sua vida. Eu sou, talvez, 4 vezes mais velho do que você. E quero viver. Como é que você tem coragem de jogar 80 anos, 70, jogar fora, por um prazer que dura 16 segundos e que depois é molesto? Pois eu venho para dizer que a partir de hoje você tem um amigo. Ele me olhou demoradamente. Eu não perdi a postura. Continuei sorrindo para ele. Ele respirou muito fundo e me disse, encontrei um amigo, eu digo, para toda a vida. Eu irei embora depois de amanhã, mas irá o meu corpo. Aonde quer que eu vá, eu sou um expositor, eu profiro conferências, um lecture, e vou contar a nossa história. Que eu encontrei Jesus em plena Quinta Avenida. Você é o meu Jesus. Eu encontrei você. Então eu sou uma pessoa muito feliz. Gostaria que você levasse um pouco da minha felicidade para você. Valeu a pena eu ter vindo à Quinta Avenida, porque eu encontrei você. Ele me olhou, começou a chorar e agradeceu. Thank you. E saiu correndo e desapareceu na noite. Então eu fiz um salto quântico. Eu havia encontrado Jesus. Porque aquele que der a comida a quem tem fome, a mim estará dando.
Quem der um copo com água a quem tem sede, estará dando a mim. Quem vestir um nu ou der um remédio é a mim. E eu o apresentarei a meu Pai. Então eu encontrei Jesus. E devia estar muito pálido. É uma característica minha. Quando os amigos perguntaram, Divaldo, você demorou muito, estávamos preocupados. Eu disse, é porque encontrei Jesus. Mas como? Encontrei Jesus. E trouxe a ideia de que pelo menos uma vez na vida eu encontrei Jesus. Mas eu já o encontrei milhares de vezes. Outra vez, eu atravessava a ponte do Brooklyn, indo da cidade para o local em que me hospedava. E eu pedi para parar o carro. Havia uma pessoa debruçada. Eu disse, vai suicidar-se. Então parou o carro, eu vim correndo e gritei, não faça isto. Era uma noite de neblina. Não faça isso. Quando ele pôs as mãos, eu pulei, segurei nos pés e caímos os dois. Uma queda assim de artista, né? Quase me arrebentei. Ele disse assim, você não tem direito de interferir na minha vida. Eu digo, e você não tem direito de usar mal a vida. Você é jovem. A namorada que você perdeu, você vai achar aos milhares, muito melhores do que ela. Como é que sabe? Ele não interessa. O que eu sei é que você não tem o direito de jogar a sua vida fora. E outra coisa, você está precisando de uma boa surra. Esse negócio agora dos pais não poderem dar palmadas nos filhos é um terror. Mas se fosse meu filho, eu ia botá-lo nas pernas grossas e ia lhe dar uma surra. Ele disse, aonde? Eu digo, nas almofadas. Não ficava bem eu dizer exatamente onde era, né? Ele deitado assim, aquelas duas almofadinhas rosa. E então bater assim um funk, um lado para lá, outro lado para cá. Você ficaria bem. Ele caiu da risada. Mas, cara, você tem coragem de dizer que me dava uma surra? Eu digo, não apenas prometo. Mas se facilitar, eu lhe dou. Sou mais velho do que você. Tenho experiência. Seus pais não souberam educar você. E então eu vou botar no jeito. Terminamos amigo. Ele ia suicidar-se. Então eu encontrei Jesus. Várias vezes. Mas este preâmbulo é para contar a história de duas mães. Frequentava a nossa casa uma senhora afrodescendente. Era muito humilde, muito simples. E morava nas invasões da cidade do Salvador. A cidade do Salvador é constituída de uma planície e de um planalto. Na parte da planície, que é a chamada Cidade Baixa, era uma ilha que jogaram o monturo da cidade e transformaram em um apêndice. E surgiu uma ponta encantadora, em que o mar dá-nos uma praia linda. Mas ao refluxo do outro lado ia um pântano. Nesse pântano jogavam lixo da cidade. E os pobres construíam de pau a pique casebres miseráveis. Era chamado o bairro do Uruguai. A lama era tão alta que caíam crianças e morriam afogadas dentro da lama movediça. Ali nós encontramos muitas vezes Jesus. Retiramos crianças que estavam sendo vendidas por 1 litro de cachaça e levamos para a mansão do caminho. Criamos essas crianças. E me tornei um frequentador comum. Conheci essa senhora a que me refiro. E ela passou a frequentar nossa casa. Uma das melhores médiums de passes que eu já encontrei na vida. As suas mãos derramavam fluidos de prata, como verdadeiras cascatas de luz. E nos tornamos íntimos. Ela ia às reuniões, participava dos trabalhos, e certa madrugada ela mandou me chamar. Então eu fui vê-la. Entrei no seu barraco. Era um momento muito grave. Não tinha eletricidade. Era um candeeiro. E ela estava morrendo. Morrendo de tuberculose. Então eu me sentei na sua cama. E ela disse, irmão Divaldo, o cristão confessa-se ao seu irmão. Eu nunca contei ao senhor que eu tenho um filho. Um filho que é médico. Eu nunca contei. Porque o meu filho é encantador. Mas é um temperamento muito especial.
E morrendo, ela começou a me contar que era vendedora de acarajé. É uma pasta baiana frita no azeite de dendê. E teve um filho. Uma ocasião passava muita fome e se permitiu uma experiência sexual. Fecundou e teve um filho. Começou a cuidar desse filho com uma ternura imensa. E conseguiu que ele fizesse o curso fundamental. Mas ele disse, mamãe, eu gostaria muito de fazer, naquele tempo chamava o curso científico, o intermediário. E eu não podia. Mas eu olhei para o meu filho e disse, você vai fazer. Porque o maior tesouro que alguém pode oferecer a um filho é a educação. O mais é superficial. E então trabalhei lavando roupa para pessoas ricas. E meu filho fez o curso e foi fazer o vestibular para a faculdade de medicina, a pública. E ele estudou muito. Fez o vestibular e passou. E foi estudar. Meu filho usava sempre uma roupa branca. E como ele era muito escuro, colocaram o bullying, o nome dele, mosca no leite. Porque ele era muito preto e a roupa muito branca, muito bem lavada, muito bem cuidada por mim. Dessa maneira, nós encontramos a felicidade. Passou o tempo. E chegou o momento da sua formatura. Mas nesse ínterim, eu estava vendendo acarajé um dia, e parou um homem e disse, eu sou professor de medicina, eu saio da universidade, desço o elevador, porque o seu é o melhor acarajé da cidade. Eu perguntei, mas o senhor é professor? Sim, sou professor de anatomia comparada. Eu não entendi nada. Mas ele disse, o senhor conhece lá um rapaz chamado Mosca no Leite? Ora, quem não conhece? Aí eu queria lhe pedir um favor. Ele é... Não tive coragem de dizer que era meu filho, porque é uma vendedora de acarajé. Ele é meu filho de toalha. Na tradição católica, quando se vai batizar alguém, o trem leva uma toalha e envolve a criança, depois que passa pela pia batismal, depois que molha. Então tem os padrinhos, são sempre as pessoas com melhor recurso ou mais amadas, e tem os padrinhos de toalha, as pessoas mais simples, os servos. Então ele é meu afilhado, e eu desejo tanto. O senhor poderia ajudá-lo? O senhor poderia, por exemplo, colocá-lo na sua clínica para ele ir treinando? E o homem me olhou assustado e disse, mas ele está no 3º ano? Sim, eu sei. Eu só estou perguntando se pode. Ele disse, olha, ele é um excelente aluno. Eu vou colocá-lo, sim, senhora. E a partir daí, meu filho passou a ser assistente do médico. E se tornou um excelente assistente. Agora, há pouco, quando ele se foi formar, eu me preparei para a formatura de meu filho. Comprei 2 pares de sapato, porque eu estou acostumada com chinelo ou tamanco. Mas calçar o sapato de salto para desfilar naquele salão, eu tinha que ter um sapato para treinar. Então eu calçava aquele sapato de salto, caía, ajeitava, todo dia eu treinava. E o outro era para o dia da festa. Comprei um vestido de seda vermelho, porque o negro com o vermelho fica tão bonito. Um laçarote de uma chama e tal. Me preparei. Naquele tempo, espichava o cabelo. Agora, quem tem o cabelo liso, enrola o cabelo. A vida é sempre dessa forma. E então, eu espichei a ferro, me preparei, comprei o anel, porque cada profissão tinha um anel simbólico. No caso de medicina, havia o anel de pedra verde, uma esmeralda. E então, comprei o anel. E me preparei para ir à festa da formatura do meu filho. Contratei um táxi para nos levar. E quando eu estava me penteando para ir, vestida já, o meu filho chegou à porta e disse, mamãe, eu quero lhe pedir um grande favor. A senhora não vai se aborrecer. Não, meu filho. Porque meu filho era meu Deus Apolo. Ele disse, mamãe, eu quero lhe pedir para que você não vá à minha formatura. Eu disse, mas se é isso que você quer, eu não irei, meu filho. Mamãe, é que nós somos muito pobres. E é um verdadeiro desfile de extravagância. E eu ainda não lhe falei, mas eu estou noivo da filha
do médico, onde eu faço a clínica com ele. E vou ficar no consultório. Ele vai se aposentar, vai me transferir seus pacientes. Então, mamãe, eu serei uma pessoa da sociedade. Não é que eu tenha vergonha de você. Não é isso. É que eu não voltarei mais aqui ao bairro. Eu estou me transferindo. E então, mamãe, eu queria lhe pedir, quando a senhora adoecer, eu vou deixar o número do meu telefone. Não precisa ir ao meu consultório, porque é um consultório chique. E as pessoas podem sentir-se mal com a sua presença. Então, mamãe, eu vou deixar o número aqui. E quando você precisar, ela disse, não, meu filho, fique tranquilo. Eu não vou precisar nunca, porque pobre não tem doença. As doenças de pobre são diarreia e gripe, pneumonia. Essas coisas simples. E você sabe que eu não sei ler. Como é que eu vou acertar o dedo naqueles buraquinhos no telefone antigo? E, irmão Divaldo, eu senti uma dor inexplicável. Meu anjo, meu Deus Apolo, olhava para mim, lindo, e me pedia para não ir à sua formatura. Ele tinha vergonha de mim. Eu disse, perfeitamente, meu filho. Dei-lhe o anel, falei que o táxi vinha buscá-lo. Ele disse, olha, mamãe, eu já levei o que tinha de melhor. E vou levar, mas eu não voltarei mais aqui ao bairro. E meu filho foi embora. E não voltou nunca mais. Então, quando as amigas leem qualquer coisa sobre ele, porque se tornou um médico muito famoso, eu então recorto o jornal e guardo ali, para poder olhar meu filho. Então eu estou morrendo e quero lhe pedir um favor. Ele vai lhe procurar, porque ele vai saber que eu morri e que o irmão foi a última pessoa que me viu. Quero que você diga a ele que eu nunca guardei mágoa, que eu perdoei de todo o coração, que ele é o meu anjo, que eu entendo o meu filho muito bem. Me promete. Eu disse, prometo. E ela morreu. Morreu, tiramos o barraco, queimamos o barraco, porque ela era uma tuberculosa. Fizemos o enterro no dia seguinte. Daí, uns 15 dias, eu estava atendendo, sempre se faz uma fila até hoje, e quando eu olhei, ele estava lá, na fila. Ele veio pedir notícias. Ele veio, se aproximou. Seu Edivaldo, eu soube que o senhor esteve no bairro. Ele disse, eu vou todo sábado lá. Não, mas foi uma quinta-feira à noite. Eu digo, é provável. E o senhor foi atender a uma senhora negra que morreu, tuberculosa. Eu disse, eu me lembro, sim. Eu queria perguntar ao senhor quais foram as últimas palavras dela. O senhor pode me contar o que ela lhe falou? Eu disse, não posso. Não posso porque o senhor é filho dela? Não. É parente dela? Não. Eu digo, então, não vejo por que lhe contar. Mas, seu Edivaldo, eu sou médico. Eu digo, pois não, estou vendo o anel do senhor. E eu digo, e o senhor conta o diagnóstico dos seus doentes a qualquer pessoa? Não, é uma questão de Hipócrates e a enfermidade. Eu digo, sim, eu sei muito bem que é hipócrita. Hipócrates e tal. E também eu tenho meus clientes. O que eles me dizem é sagrado. E ela não me disse nada de especial. Ela não disse ao senhor, por acaso, a respeito de um filho? Não me lembro. Mas ela, eu digo, olha, não perca tempo, porque eu não vou dizer ao senhor. O senhor não é nada dela, não tem o direito de ouvir. Então ele ficou, mas Edivaldo, eu tenho necessidade de saber. Eu digo, é curiosidade. E eu não vou lhe dizer, é absoluto o que ela me falou. Eu digo, ou ele diz que é filho, ou eu não digo. Tá. Já que ele quer pirraçar, ele vai ver. 2 baianos, assim. Enfrentei. Ele disse, então o senhor não diz? Eu digo, não tenho nenhuma obrigação de dizer. Olha aqui essa fila. O senhor acha que eu vou contar depois o que este me disse? Em absoluto. É também um dever espiritual de ouvir a pessoa e respeitar. Ele saiu. Ele disse, vai voltar. Não me incomodei. Daí a 15 dias, ele na fila. Eu digo, vamos ver. Ele disse, seu Edivaldo, lembra de mim? Eu digo, claro. O senhor é uma pessoa inesquecível. Mas eu desejava saber a respeito daquela mulher. Ele disse, mas qual mulher? Aquela negra. Eu digo, não, ela não era negra. Era afrodescendente. E ele, graças aos seus antepassados, a epiderme era escura. Não tem nada demais.
Eu registrei 5 crianças afrodescendentes com meu nome. São filhos legítimos, biológicos. Eu registrei. E eu os encontrei na lata de lixo. Portanto, para mim, nada de preconceito. Ele disse, mas, seu Divaldo, eu tenho interesse de saber o que ela lhe falou. Eu digo, deve ser algum remorso, doutor. Mas como o senhor não é nada dela, não perca tempo, porque eu não direi. Mas, seu Divaldo, e a caridade? Eu digo, a caridade está em respeitar, porque o povo adora dar lição na gente, né? Ele disse, a verdadeira caridade é respeitar a confiança de outrem. Ela confiou em mim e eu respeito. Mas, seu Divaldo, e se eu disser que sou parente? Eu digo, depende de qual parentesco. Porque se eu disser que é primo, que é sobrinho, não me... Seu Divaldo, se ele disser que sou filho, eu digo, talvez mude. Se o senhor me afirmar que é filho, e eu acreditar, eu talvez lhe conte um pouco. Pois, seu Divaldo, eu sou filho dela. O que é que ela falou? Quero parabenizá-lo. Porque ela me pediu para dizer ao senhor que morria amando. Que o senhor era a razão única da vida dela. E que ela sempre o amou. Mesmo nos dias mais difíceis. Ela amou muito o senhor. Neste momento eu vi que o espírito que havia habitado aquele corpo se aproximou e abraçou o filho. Ele disse, olha, seu Divaldo, eu estou arrepiado, que será? De emoção. Apenas emoção. Mas quero dizer que essa senhora, que o senhor tem a honra de ter tido como mãe, foi uma das pessoas mais belas que eu já conheci. Eu já conheci muita gente, em todos os níveis sociais que o senhor possa imaginar. Mas, seu Divaldo, ela não lhe contou nada. Assim, qualquer coisa. Não, eu não me lembro. Não. Ela somente pediu que ele dissesse que eu morria amando-o com aquela mesma ternura do passado. Ele começou a chorar. Pois a mão do meu ombro disse, Divaldo, o senhor já viu um filho ingrato? Eu disse, muitos. Pois o senhor está contemplando mais um. Eu sou de uma ingratidão. Eu deixei morrer na miséria a mulher que pegou tuberculose de tanto trabalhar para me conseguir um anel. O que é que eu posso fazer para me recuperar perante minha mãe? Ele disse absolutamente nada. Renasça e faça o bem em memória dela. Esta foi a primeira história. A segunda história, eu saí do lanche e ia caminhando pela rua principal, quando na minha frente uma pessoa desmaiou, um homem. Eu corri, segurei, e ele teve um vágado, teve um desmaio. Eu chamei um táxi e disse assim, imediatamente para o pronto-socorro. E aí eu vi um hospital, digo, para ele naquele hospital. Ele parou, eu deixei o homem reclinado atrás, e entrei, estava a atendente limpando a unha ou cortando lá com a lixa. Eu disse, minha filha, eu trouxe um paciente que deve estar morrendo ali no carro. Ela perguntou, parente seu? Eu digo, não. Tem INPS, o maldito INPS. Eu disse, eu não sei por quê. Então, como é que o senhor pega uma pessoa da rua e traz para o hospital? Eu disse, o quê? O homem estava caindo, eu segurei, trouxe. Se meteu numa enrascada. O senhor tem o dinheiro para dar entrada, para pagar a calção? Eu digo, nem eu tenho calção, quanto mais. Não, senhora, mas ele estava morrendo. O senhor se meteu numa enrascada. Eu tive uma vontade de morder aquela criatura. Mas morder, assim, mordido, na face. E ela limpando a unha. Eu digo, mas eu não acredito, ele está morrendo. Eu quero que o enfermeiro, uma pessoa qualquer, olhe e diga, morreu. Aí eu não sei o que fazer, né? Porque eu nunca vi. O senhor se meteu numa enrascada. Eu disse assim, meu Deus, dê-me paciência. Nesse momento chegou um senhor magrinho, entrou. Ela escondeu a lixa, disse, deve ser o patrão. Aí um enfermeiro correu para cá, o outro correu para lá. Nada como poder. Eu então perguntei assim, o senhor é médico? Ele disse, sim, sou o proprietário do hospital. Meu amigo, eu estou ali com uma pessoa morrendo. Ele disse, aonde? Eu digo, no carro. Ele deu um desmaio, foi caindo, eu peguei e trouxe. Então ele bateu palma, mas saiu tanta gente correndo. Traga uma padiola, traga isso, traga aquilo. Fomos ao carro e o homem estava desmaiado. Então ele fez uma análise, disse, é muito grave. E levou para emergência. E eu senti um alívio e disse, olha, doutor, agora eu vou embora. Não, o senhor vai esperar o resultado. Eu digo, eu meti medo numa enrascada. Eu estava na hora do lanche e tinha que voltar.
Então eu fiquei ali, daí uma meia hora ele voltou e me disse: Edivaldo, ele sobreviveu. Ele teve uma parada cardíaca, mas graças a Deus não teve nenhum órgão afetado no cérebro. Já encontramos a família, já notificamos, e ele quer conhecer o senhor. Eu digo: em absoluto. Eu não quero que ele me conheça. Não interessa, eu não tive a intenção. Ele desmaiou, eu peguei, e a ideia foi essa. Ele disse: mas se eu pego qualquer um, eu digo: se cair na minha frente, pego. Seja lá o que for. Ele disse: mas você é o Divaldo Franco? Eu digo: sou o Divaldo Franco. Ah, não vai assim, não, vai tomar um café comigo. Eu digo: mas eu estou no trabalho. Funcionário público, né? Eu estava no trabalho, era a hora do lanche. Ele disse: mas vai tomar um cafezinho, você chega lá e justifica o seu chefe. Eu tinha um chefe terrível. Então eu entrei, tomei o café, porque ele me desafiou com o café. O café, para mim, é a alma da vida. Aí fui tomar o café. Mas quando eu entrei, havia um quadro em tamanho natural de uma mulher linda, os olhos azuis. Era vestida num traje muito leve, parecia uma deusa grega. Eu parei, fiquei olhando. Ele veio, pôs a mão no meu ombro e disse assim: é minha mãe. Ela é alemã. Uma mulher extraordinária, esse Edivaldo. O pouco que eu sou, eu devo a essa mulher. Imagine que depois da Segunda Guerra Mundial, meus pais vieram para o Brasil. Papai morreu. E eu fiquei rapazinho. E mamãe foi lavar no dique, lavar roupa de pessoas distintas, ganhando dinheiro, lavando roupa para estudar. Teve muita dificuldade de aprender o português, mas era uma mulher notável. Para o senhor ter ideia, eu terminei o curso e desejava fazer medicina. E ela disse: trabalharei até a morte, você será médico. E trabalhou. Eu fiz um curso brilhante. Na semana da minha formatura, eu notei que mamãe estava doente. Ela tossia muito. Então eu fui abraçá-la no quarto. Aqueles dias para mim tinham sido terríveis. Era o último período, estudava muito. E notei que havia um problema pulmonar. Percebi que havia cavernas do bacilo de Koch. Eu disse: mas mamãe, é meu filho, não se preocupe, é gripe. E então eu tenho tomado remédio. Pela manhã eu tenho uma febrinha, à tarde isso vai passar. Mamãe, não vai passar. Então carreguei minha mãe nos braços, levei ao consultório, examinei. Era um caso perdido. Fiz os exames de raio-x e ela estava com uma tuberculose bilateral. Chegou o dia da formatura. E ele disse: mamãe, você não vai me ver? Não, meu filho. Eu lhe verei do reino dos céus. O meu sonho era ver o formato. Mas acho que não vou poder esperar. Vá, meu filho, e não esqueça de mim. Eu fui. Quando voltei, mamãe havia morrido. A mulher mais notável do mundo. Aquela que me havia proporcionado ser cidadão. Ela havia morrido. Esta mulher que aí está. Então, eu me dediquei à tisiologia. Eu sou um dos 10 maiores tisiologistas da América do Sul. E estou trabalhando na África, na Ásia e principalmente aqui na América Latina. O nosso hospital é dedicado à tisiologia. E o Senhor trouxe o seu paciente. Ele deseja agradecer-lhe. Ele disse: como é que o Senhor agradeceu a sua mãe? Ele disse: amando-a. Eu disse: assim. Ele quer me agradecer, mas não precisa. Eu o amarei à distância. Então eu olhei aquela mulher branca, de olhos azuis, que era o protótipo da mãe, como aquela negra, que não tinha nada, somente tinha um filho ingrato. Comparei as duas mães, os 2 filhos. E sendo vocês muito jovens, eu gostaria de dizer: enquanto tiverem mãe e pai, mesmo que eles não correspondam, ame-os, porque são os grandes tesouros que a divindade colocou no caminho nosso. Amando aos pais, mesmo que algumas das nossas mães não mereçam.
Como dizia Buda, ela nos deu a vida e poderia ter interrompido e não interrompeu. Vale o nosso amor. O nosso prêmio de jovens, o mínimo que podemos fazer é respeitar nosso pai, nossa mãe, mesmo que eles não se respeitem. Nós, como filhos, temos um débito. E por que lhes digo isso? Porque eu tive a mãe mais extraordinária do mundo, analfabeta. Ela me deu dignidade. Ela me ensinou a amar. Ela não entendia de nada, era muito pobre. Nós éramos 13 irmãos. E ela teve 3 abortos espontâneos. Quando ela foi fecundada, eu sou o último, estava com 42 anos e estava na menopausa. E o médico disse, a senhora tem que abortar, porque ele vai lhe matar. Se a senhora levar a gravidez adiante, ele vai lhe matar. Ela disse, mas é isso. Para dar vida, é necessário dar a vida. Eu prefiro morrer para que meu filho viva. E aqui estou eu com 90 anos, porque ela me amou, sem se preocupar em perder a vida. Ela desencarnou nos meus braços, com 86 anos. E desde que ela morreu, não me abandonou nunca. Todos os dias pela manhã, quando eu desperto, ela está sorrindo. Minha mãe tinha olhos verdes. Muitos aqui devem conhecer Raul Teixeira, que tem olhos verdes. Eu tenho a impressão que Raul é que é filho de minha mãe. Eu não. Mas antes de morrer, eu vou comprar uma lente verde. Vou morrer de olho verde. Essa mulher é extraordinária. Então, quando eu abro o olho, ela faz já orou? Eu digo, mãe, eu estou chegando agora. E ela diz, ore, meu filho. Você vai viajar com o sol. E não sabe que vai alcançar o entardecer. Quando me vou deitar, eu viajo há mais de 250 dias por ano. Cansado, idoso. E estou muito cansada. Ela faz, meu filho já orou? Eu digo, mãe, o meu dia foi uma prece. Ore. Porque você não sabe se vai despertar no corpo amanhã. Então, ore. As mães e os pais, nesta época antiética, de desvalor, são tesouros que Deus colocou em nosso caminho. Talvez algumas não mereçam, e eu conheço muitas. Mas o problema não é nosso, é delas. A nós nos cabe amá-las. Não competir, não desvairar, não nos entregarmos à loucura da juventude que passa. Passa muito rápido. Depois que passa, é muito rápido. 90 anos, quase um século. Parece-me que foi ontem. Então eu guardei para falar a vocês, desde que a nossa Iraci me propôs o encontro com jovens, falar-lhes de um tema que ninguém tem coragem. Respeito aos pais, ao pai e à mãe. Se nós somos filhos de um casal solteiro, que bênção. Fantástico. A coragem de desrespeitar os falsos códigos de uma sociedade indigna e que se veste de uma ética que não respeita para parecer o que não são. Então amemos esta mãe que teve a coragem de enfrentar. Mas se ela por acaso derrapou muitas vezes, é porque não encontrou um braço amigo para ajudar. Não nos cabe julgar, porque nós também temos as nossas derrapadas. Se o nosso pai nos abandonou na infância, ou se ele não corresponde à expectativa, que nós tenhamos esse exemplo de não fazer o mesmo com os nossos filhos. E posso dizer-lhes que muitas mães que cometeram equívocos muito graves, inclusive abortos, a divindade tem misericórdia, porque elas são co-criadoras com Deus. Então gostaria que nessa conversa nossa tivesse lugar preferencial o amor aos nossos pais. Porque daí derivamos todos os tipos de amor, de necessidades emocionais. Se conseguirmos amar uma mãe ingrata, brigona,
que nos manda para a rua desde a infância. Vá se virar, miserável. A gente vai e se vira. Vida de um lado, vida do outro e sobrevive. Chegamos à idade da adolescência, estamos caminhando para a idade adulta, para a maturidade. Mas então está na hora que eles precisam de nós. Nada dessa coisa chique, ficar de mal com a mãe. É tão chique, mas é tão pueril. Ficar de mal com o pai porque não correspondeu. Mas por que nós vamos gastar tempo no lado negativo da vida? Nós trazemos em nós um pouco deles. É o arquétipo junguiano. Do ponto de vista materialista, nós somos o resultado da hereditariedade, do meio social que eles nos proporcionaram. Mas do ponto de vista espiritual, nós temos um vínculo muito maior do que parece. Vínculo bom, vínculo mau. A nós nos cabe amá-los a qualquer preço. O resto é com Deus.